O primeiro que nós temos que pensar é que toda ação, todo pensamento, toda atitude que eu tenho deve estar vinculado com respeito. Como você vai ensinar uma técnica, você vai mostrar uma técnica, sendo que ela vai ser o reflexo daquilo que os seus professores te ensinaram. Então, o primeiro ponto que você deve observar aí é a sua condição dentro de uma estrutura funcional de respeitar o outro, tratar bem o outro e, principalmente, estabelecer um critério de observação onde você possa estar à altura. Estar à altura é ter conhecimento de causa, é ter conhecimento em profundidade, em outras palavras, saber do que se está falando. Se nós seguirmos por esse viés, nós podemos entender as técnicas e a sua construção sobre várias perspectivas e ângulos diversos. O primeiro deles é o conteúdo mecânico, o conteúdo estrutural. O seu corpo está preparado para entender o que a sua mente está te falando? Ou você tem algum problema de lateralidade, você tem algum problema de posicionamento, de estruturação dentro de uma condição da realização da técnica, primeiro aqui e depois no seu corpo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque o primeiro que o professor deve trabalhar, depois do respeito, depois da higiene do aluno, tanto física como mental, é a condição que ele vai ter de entender o que está sendo dito. A função do professor é fazer sem entender e a função do aluno, primeiramente, é estar. Se nós olharmos cada técnica ou cada construção técnica em 5 níveis de profundidade, nós vamos ter o primeiro nível, onde o aluno, tal como as crianças, vai aprender por repetição. Ele tem que entender o movimento, identificar, construir uma identidade e, em seguida, uma prioridade em relação a isso. Quando nós observamos algo, nós temos uma percepção, depois uma sensação, depois nós temos uma emoção depurada, nós temos aí o sentimento, o impulso e a ação. Nós, em geral, nos movemos através das sensações de atração e rejeição. Então, isso constrói o pensamento da dualidade ou pensamento dual, que pode não ser interessante dentro da sua estrutura de aprendizado. Se nós formos falar em nível de pedagogia, ou nível da construção neurocognitiva, talvez uma sugestão seja que você primeiro entenda, depois compreenda, para que você possa estabelecer um critério, a partir daí, de observação se você se sente atraído ou não. O ideal seria você não estar vinculado a nenhum dos dois lados, e sim você construir a sua personalidade dentro de uma formação que seja cabível dentro daquilo que você está observando. Eu sempre dou um exemplo muito interessante. Eu sou apaixonado por ópera, mas eu não sei nada sobre ópera, eu nunca estudei. Eu tenho apenas algumas leituras, o que significa que, se eu for a um evento e de repente não gostar daquela ópera, talvez o melhor seria eu me perguntar se eu estou à altura para entender o que o autor da ópera quis dizer com aquilo. Da mesma forma, quando nós observamos um quadro, escutamos uma música, quando vemos um trabalho alheio, né? A ideia do não julgamento, ela sempre determina uma grandeza interior. Julgar é sempre muito complicado, principalmente se você não tem uma condição sistemática de imparcialidade. Eu sempre aprendi com os meus professores que nós nunca devemos julgar nada. Cada um tem uma proposta dentro daquilo que mensura para a sua história pessoal. Se nós olharmos, por exemplo, a ideia de admirar o imperfeito, quando eu faço uma caligrafia ou uma pintura, eu tenho que aprender a admirar o imperfeito. Se nós olharmos na cerimônia do chá, por exemplo, aonde nós preparamos o chá, ele tem algumas irregularidades. E é isso que torna aquilo especial, é isso que torna aquilo bonito. Se você começar a se perguntar, quem estabeleceu o que é bonito ou o que é feio? Quem estabeleceu o que é certo ou errado? Livrar-se desse pensamento dual pode ser um primeiro passo para você construir uma técnica sólida, um pensamento interessante em profundidade, porque aprender a pensar também é muito importante. Nós devemos aprender a aprender e o professor aprender a ensinar. Se nós olharmos os nossos mestres no passado,
eles não tiveram muita formação pedagógica. Cada um fez o melhor que pôde, mas eram muito carentes em nível de informação anatômica, eram muito carentes em nível de informação sobre fisiologia do esforço, fisiologia postural. E tudo isso vai ser muito importante dentro da sua formação. Quando nós construímos uma técnica em profundidade, nós observamos, como eu falei anteriormente, 5 níveis. O segundo nível, ele deve ser capaz de identificar a técnica dentro de uma anatomia. A anatomia pessoal, ela tem que atender não somente a parte mecânica corporal, mas também atender a parte mental, a parte consciencial e, naturalmente, a parte espiritual. Se nós falarmos em um terceiro nível, nós já temos que entender toda a parte mecânica do movimento. A mecânica do movimento não é fácil. Entender os ângulos primários, os ângulos secundários, entender os eixos de preparação, os eixos de condição, fazer com que o corpo tenha uma funcionabilidade a partir de um mecanismo que seja racional, empírico, pragmático. O que é isso? Se eu tenho que levantar a mão direita, eu tenho que entender todo o processo que surge desde o pensamento até a execução do movimento, que seria unicamente levantar a mão direita. Mas, se eu quiser entrar em um nível de profundidade, eu estou levantando a que altura, em que ângulo, qual a proporção, qual a abertura em relação ao ângulo, o que isso provoca dentro dos músculos e tendões, qual a medida do esforço que eu tenho que ter. Se nós falarmos em níveis de profundidade, nós vamos falar em estruturas de encaixe, estruturas de empurre, estruturas de tração. Tudo isso vai construir uma técnica dentro de uma proporção adequada a cada pessoa. Cada pessoa tem um nível de entendimento, cada pessoa tem uma capacidade de compreensão e cada pessoa tem uma condição própria e intransferível de realizar aquilo que ela tem que realizar. Por isso é muito importante que a gente não estabeleça nenhum critério de julgamento. Cada pessoa é o que é, cada um tem os seus limites e as suas condições, que vão, no final, derivar em causas e decisões. Essas decisões farão de uma pessoa ser um grande profissional ou não. Tudo aquilo que você pensa, que você sente, enquanto está no seu interior, é seu. Do momento que você coloca para fora, isso já não é seu mais. Por isso o controle, o caminho do meio, os extremos sempre são perigosos. A arrogância é uma péssima conselheira. A ignorância é uma complicada energia que está sempre se metendo nas coisas, né? Nós temos 2 tipos de ignorância. Aquele que não sabe e aquele que ignora. Então nós devemos pensar sobre todos esses aspectos quando eu quero construir um caminho sério, uma técnica que seja séria dentro daquilo que eu me proponho. E principalmente saber o que é que você se propõe. Porque se você não sabe qual o seu objetivo, se você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer caminho serve. E qualquer caminho serve porque você não sabe o que está buscando. E aquilo que você não sabe o que está buscando, você não sabe reconhecer quando encontra. Por isso é tão importante você olhar para dentro, reavaliar, se auto-observar. A auto-observação é uma das ferramentas mais importantes para o crescimento pessoal. A reavaliação é uma das ferramentas mais importantes para o crescimento técnico, estrutural, funcional e principalmente é o que te vai provocar e possibilitar as mudanças dentro de um progresso para que se converta em evolução, né? Então, nós evolucionamos, nós progredimos, nós nos melhoramos quando nós olhamos para dentro. Depois, quando nós olhamos para fora, nós devemos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. O meu direito termina onde começa o do outro. Da mesma forma que se eu quero aprender bem, eu devo sentar bem, escutar bem, pensar bem e falar bem. Então, se você quer aprender uma boa técnica, você quer ser um bom profissional, primeiramente aprenda o respeito. Por você mesmo, pelos demais, pelo seu caminho, e a partir daí construa dentro de um raciocínio sério,
empírico e pragmático. E eu tenho certeza que os resultados serão muito satisfatórios.